Salve, salve, meus queridos, professor Zanin, mais uma vez com vocês, hoje para falar um pouquinho sobre a crioscopia, um outro efeito coligativo, esse é o nosso terceiro efeito coligativo. Nós já estudamos a tonoscopia e bulioscopia e agora então a crioscopia, certo? Lembrando que os efeitos coligativos são os estudos que nós fazemos da mudança do comportamento do solvente quando em uma solução, quer dizer, você adiciona alguma coisa a uma substância e ela muda as propriedades desta substância, ok? Colocou sal na água, a água muda o seu comportamento, né, o seu ponto de ebulição, como a gente já viu, a sua pressão máxima de vapor, e hoje nós vamos ver a mudança no ponto de fusão. É isso que remete à crioscopia ou à criometria, tá ok? A crioscopia, vou dizer crioscopia, é o termo que a gente usa para referir-se ao abaixamento do ponto de fusão, da temperatura de fusão, quando nós adicionamos um soluto a um solvente, tá certo? Perceba que nós agora extinguimos o termo soluto volátil, porque como a gente está diminuindo a temperatura, né, o soluto pode até ser mesmo volátil, e isso não vai interferir no ponto do congelamento, tá certo? Bom, a primeira questão é o que é a fusão, né? Bom, professor, eu lembro que fusão é a mudança do líquido para o sólido. Muito bem. Agora, como que isso acontece microscopicamente? Para a gente entender a crioscopia, a gente precisa entender como microscopicamente ocorre este processo de fusão. Então, vou montar um sisteminha aqui, vou colocar duas partículas do solvente aqui, então imagine duas moléculas. A fusão acontece quando essas moléculas se aproximam, normalmente fazendo o quê? Diminuindo a energia, diminuindo a temperatura, diminui a agitação e elas começam a se aproximar e interagir pelas forças intermoleculares que são específicas de cada uma das substâncias, tá certo? Então, por exemplo, as moléculas polares, elas interagem por dipolos permanentes. Então, se diminui a energia, elas conseguem se aproximar mais facilmente até formar uma estrutura sólida, organizada, definidinha, tá certo? Bom, o que acontece é que quando nós adicionamos um soluto, imagina essa partícula se aproximando dessa aqui, tá ok? Então, ela está se aproximando para formar a estrutura sólida, o retículo cristalino, que é característico de todos os sólidos, tá certo? Quando nós colocamos um soluto aqui, então imagine a gente colocando uma partícula de uma espécie agora, que tanto interage com essa molécula com aquela. Perceba, é claro, uma leitura macroscópica do que está acontecendo no microscópio, que é um modelo. Perceba que esse soluto agora, essa partícula aqui, ó, que eu estou representando com uma bolinha amarelinha, ela é um impedimento físico. Além dela interagir com as partículas do solvente, ela é literalmente uma barreira para essa aproximação. Então o soluto, ele impede essa aproximação com a mesma facilidade. Consequentemente, a gente tem que fazer o quê? Diminuir a temperatura para conseguir agrupar, para conseguir aproximar. Então, toda vez que eu adiciono um soluto a um solvente, a temperatura que eu devo oferecer para haver o congelamento, para haver a fusão, ela tem que ser menor. Portanto, por exemplo, a água ela entra em fusão a 0 grau no nível do mar. Se você colocar açúcar, sal, qualquer soluto ali, né, perceba que a gente está até extinguindo, já extinguiu o termo volátil aqui. Eu posso colocar etanol, por exemplo, que é uma substância mais volátil do que a própria água. O ponto de fusão vai ser menor do que zero, porque vou ter que tirar mais energia para elas conseguir se aproximar para formar a estrutura cristalina, tá certo? Existem algumas aplicações inúmeras, os vestibulares adoram, por exemplo, a fabricação do sorvete, em que a gente prepara uma solução salmoura, que é água e sal, né, para que o ponto de fusão caia bastante e você possa fazer a massa do sorvete. É muito comum a utilização de sal nas estradas, especialmente onde tem invernos rigorosos, para que ocorra o derretimento. Por quê? Quando você joga o sal, o ponto de fusão cai. A temperatura ambiente não estando naquele valor, obviamente que vai haver o derretimento, tá certo? No caso, uma curiosidade, quando você coloca o sal no gelo, que juntamente com o abaixamento da temperatura de fusão, a temperatura também cai. Então é muito comum utilizar em bebidas, né, para gelar mais rapidamente a bebida, colocar sal no gelo e isso faz com que a temperatura caia. Perceba que colocar sal no gelo, né, o efeito coligativo é baixar a temperatura de fusão, não abaixar a temperatura. Isso tem a ver com a dissolução do sal na água, né, que vai absorver calor do meio e, consequentemente, isso vai baixar a temperatura do meio, tá bom? Outra aplicação, eu dei essa mesma aplicação na ebulioscopia. Como assim? Lá na ebulioscopia eu disse que é muito comum usar aditivos em radiadores de carro para que o ponto de ebulição suba. Né? Tipo, é um aumento do ponto de ebulição. A gente usa o etilenoglicol, um álcool que tem esse papel aqui no Brasil, por exemplo, de elevar o ponto de ebulição, porque é um país
de clima tropical, então não deixa a água entrar em ebulição a 100 graus. Vai entrar em ebulição a temperatura maior. Em países cujo inverno é rigoroso, o mesmo efeito ele funciona de forma contrária, quer dizer, porque o efeito coligativo é um depende do outro, um está relacionado ao outro. Do mesmo jeito que eleva o ponto de ebulição, você vai diminuir o ponto de fusão, por causa desse impedimento aqui. Ó. No ponto de ebulição, como elas estão interagindo, você vai ter que fornecer mais energia para ela escapar. No ponto de fusão, você vai ter que diminuir mais a temperatura para elas se aproximarem mais. Consequentemente, se você tem um país lá que, sei lá, num dia de temperatura de menos 10 graus, a água fica sólida a menos 10, na pressão de uma atmosfera. Se você colocar esse aditivo, vai diminuir o ponto de fusão, consequentemente, essa água não vai congelar no radiador. Então, tanto serve esses aditivos de radiadores para elevar o ponto de ebulição e não deixar a água ferver dentro do radiador, como também baixar o ponto de fusão e não deixar a água congelar nesse radiador. Isso é muito legal. São 3 aplicações comuns nessas questões de Enem, de vestibulares, tá certo? Vamos dar uma olhadinha graficamente. Nós já conhecemos esse gráfico lá no efeito tonoscópio, é um diagrama de fases, desta vez nos interessa especificamente uma curva. Na tonoscopia e na bilioscopia nos interessou esta curvinha aqui, ó, da mudança do líquido para o gasoso. Desta vez, como a gente está falando do ponto de congelamento, do ponto de fusão, interessa essa mudança aqui, do líquido para o sólido, do sólido para o líquido. Então nos interessa, obviamente, esta curvinha aqui. Então a gente vai tirar essa curvinha aqui e nós vamos plotar essa curvinha da mudança do sólido para o líquido em um gráfico particular, tá certo? Então tá lá pressão, temperatura, os dois fatores que determinam o estado físico. Essa seria a curvinha do solvente puro, estado sólido e estado líquido, Então um ponto numa dada pressão, vamos pegar uma pressãozinha aqui, esse ponto aqui seria o ponto de congelamento, seria a temperatura de fusão deste solvente aqui, puro aqui no caso, tá bom? Se a gente adicionar um soluto não volátil, o que a gente acabou de descobrir? Que o ponto de fusão desce. Então, nessa mesma pressão, para o ponto de fusão descer, perceba, nós teríamos uma curva abaixo desta curva aqui. Então, nós teríamos uma curva abaixo desta vermelhinha aqui, nos remetendo aqui do solvente na solução, nos remetendo a um ponto de fusão menor, tá certo? Lembrando que esta curva não é da solução, é a curva do solvente na solução. Quando você tem água e sal, cada substância tem as suas características individualizadas. A gente está estudando a mudança nas características do solvente na solução. Beleza? Bom, espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau.